prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Oremos. Pai bendito, Pai eterno, na tua presença nós nos encontramos, porque tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Rei. Fora de ti, Senhor, não há salvação. E nesta noite nós viemos perante ti para estudarmos a tua palavra, Senhor. Vem falar conosco, Senhor, e toca profundamente nos nossos corações. Queremos sair daqui abençoado no nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assento. Amém. Nós temos vindo a falar dos rudimentos ou os fundamentos da doutrina de Cristo. O que eu quero dizer? Que quando falamos de fundamento, estamos a falar de base, estamos a falar de alicerce. Alguém que quer andar com Cristo, você tem que ter as bases das doutrinas. E aqui a Bíblia destaca 6 doutrinas que são fundamentais para nós construirmos, para nós edificarmos uma vida cristã sã. Primeiro, nós já falamos do arrependimento. E ao longo de 2 semanas nós falamos da fé. E hoje, novamente, vamos falar da fé. A terceira doutrina são as doutrinas dos batismos. E o quarto batismo é imposição de mão. Doutrina de ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O crente deve entender que essas doutrinas são fundamentais. Isso vai fortalecer a tua fé. Em qualquer batalha, em qualquer situação, você tem que ter essas doutrinas dentro de você. E nós estamos a falar da fé. A semana passada, nós havíamos visto a singularidade da fé, falamos da singularidade da fé, falamos também a fé unicamente é baseada a partir da palavra de Deus. E nós também falamos a semana passada que o justo viverá pela fé. Nós falamos até o nosso comer tem que ser pela fé. Até o nosso dormir tem que ser pela fé. A pessoa que não dorme, ele chegou na cama, vira para aqui, vira para ali. Nós havíamos falando disso. E hoje nós vamos avançar mais à frente. Vamos falar crer e a fé. Ou, bem dizer, vamos falar coisas vistas e da fé. A fé sempre vem antes de ver. Nós estávamos a falar que a fé baseia-se na palavra de Deus. E tudo, nós falamos que não é da fé é pecado. Tudo que não é da fé é pecado. E muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós vamos enfrentar várias dificuldades, várias batalhas. Aliás, o apóstolo Paulo dizia que combati um bom combate e guardei a fé. Tá vendo? Grande combate que ele tinha, não é contra os demônios, mas guardar a sua fé. Porque se você guardar a tua fé, de resto você vai vencer. E durante a nossa caminhada,
nós teremos sempre uma confrontação entre os nossos 5 sentidos e a fé. Os 5 sentidos, ele nos dá conhecimento das coisas que são deste mundo. Muitas vezes, há pessoas que mudam a ordem estabelecida. É por isso que eles não conseguem alcançar o que eles desejam. O nosso 5 sentido vai sempre nos mostrar as coisas deste mundo, que são reais, são exatas. É isso que você sente. Mas a fé vai sempre te apontar nas coisas que não se vê. Então aqui há um dilema. Há momentos que nós oramos, queremos a cura. Nós dissemos que pela fé eu recebo a cura, mas ainda você está doente. Alguém orou para você e disse que estás curado. Mas quando você olha pelo corpo, você ainda sente que as dores estão. E você se lembra também, não, na palavra de Deus está escrito que Cristo, pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. Mas essa palavra não está chegando. A palavra de Deus demonstra uma realidade, mas também o teu corpo, os teus sentidos, demonstra uma outra realidade. Agora, aqui, conforme que eu disse, entre crer e ver, é aqui que muita gente tropeça. Primeiro tem que vir ver, crer, depois ver. Primeiro é crer, depois receber. Se você mudar a ordem, não estás a operar na fé divina. E tudo que não é da fé é pecado. Primeiro você tem que crer. Ainda que os teus 5 sentidos, os teus ouvidos, os teus olhos, está te mostrando uma outra realidade. Você tem que se manter firme. É o que o apóstolo Paulo disse que combati um bom combate e guardei a fé. Ele disse, combati um bom combate. No 1 de Timóteo 6, 12. 1 Timóteo 6, 12. Ele diz, milita a boa milícia da fé. A verdade diz, milita a boa milícia. Milita a boa milícia da fé. Isso quer dizer que combata o bom combate da fé. Porque a fé vai sempre contra daquilo que você vê e daquilo que você sente. E muitos discípulos, realmente, ou os antigos, passaram sempre por esse problema. No Salmo 27, 13, a Bíblia diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Primeiro ele crê. Primeiro é crer. E depois verei. O ver não pode vir antes de crer. Se nós temos uma mente carnal, aceitamos apenas o que os nossos sentidos nos revelam, nos faz sentir, nos mostra. O homem carnal, ele só aceita aquilo que o seu sentido lhe mostra, que ele indica, aquilo que ele sente. É só isto que ele acredita. Agora, o homem espiritual, ele não precisa de sentir, ele não precisa de ver, ele crê.
E ele permanece, porque a Bíblia está dizendo que milita bom combate. É um combate. É aqui que o diabo ataca. Para você não guardar a fé. Você vai sentir outras realidades. A realidade do corpo vai te mostrar que você está doente. Vai te mostrar que é impossível. Vai te mostrar que isso é difícil. Mas a realidade espiritual, pela fé, está dizendo, crê apenas. Crê apenas. Ainda que você está sentindo ao contrário, permaneça firme, crendo. Olha, no livro de São João 11, 39 a 40, quando o Senhor Jesus foi no sepulcro do Lázaro, ele estava a explicar a Marta e Maria que ele ia ressuscitar o Lázaro que estava morto. Lázaro, a Marta, ele estava a olhar, Jesus disse que eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora, Marta, ele estava a andar com quem? Ele estava a andar na realidade dos seus sentidos. Ele diz, olha, o Lázaro já está morto há 4 dias. Ele já está a cheirar mal. Isso é que são os sentidos, a mente carnal. Ele vê a realidade conforme que é. Na mente carnal era impossível Lázaro voltar a viver. Já estava a cheirar mal. Ele poderia sentir o cheiro do defunto. Jesus disse a ele, não te é dito, se crer verás a glória de Deus. Ele diz, não te é dito, primeiro que crer. Se você crer, você faz o quê? Verá a glória de Deus. Primeiro é crer, depois a glória de Deus. E a glória de Deus que ele dizia, ele vai referir-se na ressurreição. Primeiro você deve crer, depois segue a ressurreição. E esta realidade, nós temos que guardar isso. Independentemente da situação, você tem que combater. Combate da fé. Guardar a fé. Fazer com que aquilo que está escrito se cumpre. Como crendo nele. Não vacilando. Quando o Senhor Jesus ia para a casa do Jairo, uma mulher chegou, tocou nela, ficou sarada. Depois apareceram um grupo de pessoas dizendo a Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha já falecera. Jesus voltou a ele diz ao Jairo, Jairo, crê somente. Eu não estou te pedir muitas coisas, Jairo. Eu não estou te pedir dinheiro. Eu não estou te pedir chamar os melhores médicos. Eu não peço a você chorar. Diz aqui, crê somente. Então, crer, ter a fé é a base. Quando Jesus Cristo ressuscitou, isso está relatado no João 20, 28, 29. Ele apareceu aos 12. Ele morreu, ressuscitou. Os discípulos estavam reunidos. E Jesus apareceu no meio deles. Ele disse que paz seja convosco. Imagine só alguém que morreu
e ressuscitou, você pode lhe ver com os olhos. E o que aconteceu? Tomé não estava. Quando contaram a Tomé, olha, o mestre apareceu mesmo aqui, nós vimos-lhe. Tomé disse, olha, se eu não lhe ver com meus olhos, e eu não tomar o meu dedo, colocar na marca do cravo onde ele foi crucificado, não pôr o meu dedo lá, eu não vou aceitar, não vou acreditar. O Tomé, ele era um homem guiado pelos seus sentidos. Primeiro ele deve ver para crer. E é assim que a vida de muitos crentes. Ele quer ver para crer. Agora aqui, passado uma semana, estava novamente reunido e Tomé lá. O Senhor Jesus apareceu no meio. E ele falou as mesmas palavras, paz seja convosco. Ele chamou Tomé, Tomé, vem cá. Ponha o teu dedo aqui na minha mão. Tomé se prostrou. Ele disse, meu Senhor e meu Deus. Ele agora creu. Jesus disse a ele, Tomé, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não me os que não viram e creram. Ele fala de bem-aventurado daqueles que não viram, mas creram. Então, primeiro na vida é por isso que nós somos chamados de crente. O teu nome é crente. Você crê primeiro para depois ver. Sempre há um aparente conflito, sempre haverá entre as evidências dos nossos sentidos e a revelação da palavra de Deus. Sempre vai haver conflitos entre as evidências que nós temos como homem, dos nossos sentidos. Eu tenho provas. E a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus, ela apontou ao sentido contrário das evidências dos nossos sentidos. E nós temos que manter com todo rigor o que está escrito, não duvidando. Qualquer que for a situação, muitos antigos, nós vimos, penso que a semana passada, morreram crendo, sem receber as promessas. Muitos morreram assim. Eles não alcançaram as promessas, mas morreram crendo na palavra de Deus. Eles não se afastaram da palavra de Deus. A Bíblia, por exemplo, aponta no livro de São Mateus 8:17. E no 1 de Pedro 2:24, a Bíblia sempre fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora, imagine só você fica doente. Está ali a palavra de Deus. Que nós já fomos sarados. Há aqui o testemunho da palavra. Nós fomos sarados. O testemunho dos nossos sentidos, as evidências, estamos doentes. O médico disse, daqui a 40 dias você vai morrer. Você vai acreditar na palavra de Deus? Ou vai acreditar naquilo que o médico deu? Ainda que mora firme na fé, não duvidando daquilo que está escrito.
A fé até vai muito longe. Eu vou te dizer, a fé é duvidar das tuas dúvidas. Não sei se os irmãos entenderam. Ter dúvida das tuas dúvidas. Tem que ir para além. Homens da fé são homens que andam na fé, são homens anormais pelo mundo. São homens como Abraão. Vamos ler no livro de Romanos 4. A Bíblia exalta a fé de Abraão. Abraão, já com 99 anos, já velho, cansado, sem esperança de ter um filho, a Sara com 90 anos, sem esperança de ter um filho, já velhos cansados. Eu imagino isso com aquela idade, já não, eu até me lembro, eu tinha uma avó minha, quando ele vinha em casa casar, os avós do meu lado do meu pai, os pais dos meus pais, quando vinha em casa, a avó não queria dormir com o avô. Não gostava mesmo. Não vou dormir junto. Você é muito chato. Já eram velhos. Tá vendo? E eu imagino isso, Abraão e a Sara, velhos. Procuraram por filho, não veio. O sistema da mulher, da Eva, da Sara já tinha passado. Deus chegou, ele disse a Abraão, a partir de hoje, até a esta época, próximo ano, você vai ter um filho. E a tua descendência será como as estrelas dos céus. E a partir de hoje, o teu nome não será mais Abraão, será Abraão. Por pai de muitas nações, eu te constituí. Imagine só você com 90 anos. Você vai acreditar numa promessa dessa? Mas a Bíblia diz, Abraão creu. Isso lhe foi imputado por justiça. No versículo 19. E não enfraqueceu na fé. 4,19, Romano 4. Não enfraqueceu na fé, nem atentou, olha só, nem atentou para o seu corpo já amortecido. O corpo dele já estava amortecido. Isso quer dizer que ele não poderia mais produzir até as espermas para engravidar. Isso que a Bíblia devia dizer aqui. Já estava o corpo amortecido. Ele nem olhou para isso. Ele creu na palavra de Deus. Pois era já quase de 100 anos. Nem tampouco ela tentou pelo enfraquecimento, do amortecimento do ventre da Sara. Isso quer dizer que Sara já tinha já ventre morta, não podia mais nascer, já era velha. Mas quando Deus lhe disse, vai ter filho, ele não enfraqueceu na fé. Ele acreditou. Não olhou. Olha, aqui é o problema maior. Ele não olhou mais pelo amortecimento do seu corpo. A condição do seu corpo. Não olhou mais. Ele não se deixou guiar nos seus sentidos. Ele creu naquilo que Deus disse. Versículo 20. Não duvidou da promessa de Deus. Por incredibilidade. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E aqui que é o grande dilema. Deus falou com ele, você vai ter filho próximo ano. E como é que ele fortificou a sua fé? O corpo já estava amortecido.
O seu sentido indicava que ele não podia mais fazer. Ele podia ir em qualquer médico, dizia, oh, você já não, nem tem esperma, você. A Sara nem pode nascer mais. Já passou o costume das mulheres. Mas a Bíblia diz, ele acreditou, não teve por dúvida da promessa, ele foi fortificado na fé, sabe como? Dando glória a Deus. Você tem a promessa de Deus. Quer que a tua fé se fortaleça, dá glória a Ele. Eu imagino só Abraão. Primeiro, o que Deus fez? Mudou o nome dele. Abraão, para Abraão. Por pai, esse é o segundo nome, Abraão. Por pai de muitas nações que constitui. Ele acreditou que vou ser pai de muitas nações. E ele começou a dar glória a Deus. Eu imagino se ele acordava de manhã e dissesse, pai, muito obrigado. Porque de mim vai sair reis. Isaac vai nascer, Senhor. E ele vai gerar filhos e filhas. A terra que tu nos prometeste, Senhor, vai ficar cheia de homens, cheia de mulheres que vão sair do meu ventre. Ele começou a dar glória a Deus, agradecer a Deus. Dar glória e agradecer a Deus, e adorar a Deus. Ele se prostrava, Senhor, a tua palavra é verdade. Vai acontecer o que pedi a ti, Senhor. Aquilo que o Senhor falou vai acontecer. Ele começou a cantar, dando glória a Deus. E a Bíblia diz que aquilo, ele foi fortificado na fé. O cristão tem que ser assim. Enquanto você não vê ainda, se fortifica na fé. Como? Dando glória a Deus. Porque há sempre um intervalo entre a palavra de Deus que foi dita e quando nós vamos receber, as coisas vão ocorrer. Há um tempo. Olha, é uma coisa que eu vi. Os crentes novos recebem logo as coisas. Acontece na hora. Está doente, logo ele recebe. Agora, crente já mais antigo, as coisas não ocorrem ainda assim. Recebe a palavra e agora você, há um tempo que passa. Do momento em que você acaba de orar, imagine, alguém orou por você, ou você próprio orou, Senhor, essa situação aqui está resolvida. Em nome de Jesus. Você falou. Eu me lembro, o Smith, o Wiley Wolf, ele dizia, que ora 2 vezes não tem fé. Eu uma vez li os livros dele, eu fiquei muito sentido. Diz que repetir a mesma oração não é fé. Nem oração de fé. Existem vários tipos de oração de súplica. Mas a oração da fé diz que você ora só uma vez. É difícil. É um homem que ressuscitou mais de 18, 19 mortos. Agora, estou dizendo, existe um intervalo do momento que você pede e até o momento que você vai receber. Durante esse intervalo é onde que todo mundo tropeça. Não é que Deus não respondeu, Ele respondeu você. Não é que não abençoou, Ele abençoou você. Agora, durante esse intervalo, imagine só você orou para dor de cabeça passar. Você fez uma oração da fé, acabou. Em nome de Jesus, estou curado. Eu já não aceito essa doença, acabou. Vai em casa, grande dores. Parece que estão te martelando na cabeça. Você vai começar a dizer, a cabeça de Deus mesmo não cura mesmo.
a primeira coisa que vai vir é essa. Não, não, também isso também não dá. Irmão, olha, na fé, até os nossos pensamentos Deus ouve. Muita gente pensa que quando você está pensando, Deus ouve os nossos pensamentos. Na Bíblia, várias vezes o Senhor Jesus respondeu às pessoas, não porque eles falavam, mas porque eles pensavam. Ele conhecia os pensamentos das pessoas. Agora, muitas vezes, os nossos pensamentos, quando nós chegamos, começamos a dizer, esse Deus ele existe mesmo. Eu que já orei tanto, já jejuei. Não, Deus também não existe. Deus não existe. Até a pessoa vai começar a duvidar da existência de Deus. Então, quando você fizer isso, anulaste todos tua oração. Anulaste porque você não teve fé. Não se fortificou na fé. Devia fazer como Abraão. Mesmo sentindo-se fraco. Imagine só. Ele devia ter ficado 20 anos, nunca mais abraçou a sua mulher na cama. Já somos velhos, não temos a fazer filho. Já somos cansados. Eu vou abraçar mais para fazer o quê? Bem fraco. Bem cansado. Mas quando Deus falou com ele, ele voltou. Ele ativou a sua vida sexual. Isto que é a fé. Coisa que ele não deveria fazer, ele começou a fazer. E a fé sempre vai estar em oposição com nossos sentidos. Uma vez, eu vi a história de um jovem. Um servo de Deus estava a pregar, mesmo sobre a cura. Ele disse que Jesus, ele pregou. Ele chegou a dizer, ele explicou bem que Jesus levou naquela cruz as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou naquela cruz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele pregou muito sobre a cura. Depois o jovem, ele era paralítico, estava aqui sentado, estava sentado à frente. Ele ouviu, disse que ele ficou, Jesus, pelas suas pisaduras, isso quer dizer, quando Jesus foi machucado com chicote, eu fui curado. Oh, como é que é? E ele mandou parar. Mas pastor, se Jesus, na verdade, se aquilo que tu estás a dizer, assim mesmo, se aquilo que tu estás a dizer, que pelas suas pisaduras fiquemos sarados, eu estou a fazer o que nessa cadeira de roda? Então, assim, pastor, eu posso levantar? Podes. Ele levantou e andou. Facilmente. Ele andou mesmo. Deixou a cadeira de roda ali, todo mundo a ver. Porque ele creu. A fé é esse. Ele não olhou mais pelos seus pés fracos, coxo, mole, não olhou mais. Ele só disse, então, se isto é assim, estou a fazer o que nessa cadeira de roda? Posso levantar, então? O pastor disse que levanta. Ele levantou. Não lhe tocaram, não fizeram nada. Ele levantou, andou. Começou a correr da igreja de um lado para o outro. Livro de Atos dos Apóstolos 14. Vamos ler o versículo 8. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Imagine isso. Esse jovem, Paulo estava a pregar. Paulo estava na cidade de Listra, ele estava a pregar. E este jovem era aleijado nos dois pés. Nunca andou. Desde criança.
Agora a Bíblia fala, versículo 9. Este ouviu falar Paulo. Olha só. Primeira coisa que ele fez, que ele ouviu. Ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Olha só. A pessoa mesmo, você olha para ele, já sabe que ele tem fé. Paulo olhou para aquele jovem, ele notou logo aquela tensão. Conforme que ele estava a apreciar a palavra. Paulo fixou os olhos, viu logo, não. Este tem fé para ser curado. Olha só, a pessoa que não dá trabalho. Olha, versículo 11. Diz em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Este que é a fé. Não foi preciso muitos discursos. Quando a pessoa tem fé, o fé age agora. Quando é amanhã, depois de amanhã, é esperança, já não é fé. A fé é o hoje e agora. Abraão não duvidou das promessas por incredibilidade, mas foi fortificado da fé, dando glória a Deus. Dar glória a Deus é exaltar a Deus. Reconhecer a grandeza de Deus, expressar gratidão, viver uma vida que honra a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, nós podemos concluir, primeiro é que é, depois ver. Primeiro é crer, depois ver. Não é o contrário. O contrário não é da fé. Agora, vamos falar de algo muito importante. A fé expressa-se pela confissão. A fé expressa-se pela confissão. Então, procurar uma palavra. Romanos 10:10. Romanos 10:10. Pois é com a boca que se... Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A palavra confissão em grego é homologeio. Isso significa falar, concordar, assentir, declarar abertamente, professar e adorar, a declarar abertamente a palavra de Deus. Você fala aquilo que a palavra de Deus diz.
confessar. Confissão. E aqui nós encontramos duas coisas. É com o coração que se crê. E com a boca se faz o quê? Confessa. O que a Bíblia quer dizer? Você não pode ter fé se você não confessar. Tu tens que falar aquilo que você crê. Porque há muitos não confessam. Não falam daquilo que eles creem. E as coisas só podem acontecer quando nós falamos aquilo que nós cremos. Abraão, olha, Deus mudou o nome dele por quê? É para que haja confissão. Pai de muitas nações. Por onde que ele ia, todo mundo falava pai de muitas nações. Ele próprio também, quando falava, meu nome é Abraão, pai de muitas nações. Então, na boca dele, na boca das pessoas, não ficou mais nada senão pai de muitas nações. É por isso que, irmã, tenha muita cautela de dar o nome dos filhos. A quem dá o seu nome por dar. E se são demônios que inspirou você para dar o nome, todas as vezes que você chama teu filho pelo nome, aqueles demônios crescem. Aqui há duas coisas. Crer no coração e confessar com a boca. E a Bíblia diz, a boca fala aquilo que está cheio no coração. Agora, imagine se Jesus diz que é no coração que procede todas as sujidades. Todo o pecado vem no coração. A prostituição, assassinato, murmurações. E se você tiver essas coisas no coração, vai falar de quê? Que fé que você vai ter? No coração tem que abundar o quê? Palavra de Deus. É por isso que o crente deve obrigatoriamente ler a palavra de Deus, querendo sim como não. Tu tem que encher o teu coração com a palavra de Deus. Porque aquilo que está abundante no coração é aquilo que também a boca fala. Vamos ler São Mateus 12, 34. A Bíblia diz o quê? Raça de víbora, como podeis vos dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há abundante no coração, disso fala que a boca. Olha só, ele continua. Diz o quê? O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Porque é no coração que se procede que todas as coisas vis. Então, nossos corações devemos ter que a palavra de Deus. Temos que fazer uma substituição. Não podemos ter no coração as novelas. Não podemos ficar cheio do coração de coisas perecíveis, coisas que não servem nada. Coisa de pecado nós guardamos. Temos que substituí-lo, lendo a palavra de Deus. Não é preciso você sentir para você ler a palavra de Deus. É a mesma coisa quando nós comemos também. Nós não sentimos nada. Até muitas vezes nós não temos fome, comemos mesmo. E a palavra de Deus também tem que ser assim. Quando o coração está cheio da palavra de Deus, também isso produz fé. E essa fé
expressa-se adequadamente quando nós confessamos com a nossa boca. Uma fé mantida em silêncio, sem nenhuma confissão aberta, é uma fé incompleta e não produz os resultados e as bênçãos, e não vamos alcançar as bênçãos desejadas. 2 Coríntios 4:13, vamos ler. E temos, portanto, o mesmo espírito de quê? Da fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Está vendo? Eu creio. É por isso que eu falei. Porque crer é sempre, nós no primeiro dia, nós já havíamos falado. O crer sempre tem um órgão que representa. Porque quando o apóstolo Paulo falou da amargura de Deus, ele diz que temos que levar aqui escudo da fé. O escudo protegia que? Os órgãos vitais, coração. Então, a fé sempre lida, não é com a nossa mente. A fé lida com o nosso coração. Temos que crer, temos que ter a palavra de Deus no coração. E essa palavra que nós temos no coração, nós cremos nele e é por isso que nós falamos. Este é o espírito de fé. Fazendo a confissão, devemos falar ou dizer com a nossa boca as mesmas coisas que o próprio Deus já afirmou, ou a sua palavra. E resumindo, as palavras da nossa boca concordam com a palavra de Deus. A confissão é a expressão natural da fé, sediada no coração de cada um de nós. No nosso coração, vivemos no que Deus já declarou na sua palavra. Nós já temos a palavra de Deus, está no nosso coração e nós confessamos essa palavra. Você não pode dizer que está curado se você manter a boca fechada. Tu tens que confessar. Tu tens que confessar que o Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Você confessa isso. Nada vai me faltar. E se você começar a confessar essa palavra com a fé, nada também vai faltar na tua vida. É que há momentos nós temos que parar, fazer apenas a confissão da promessa de Deus, da palavra de Deus. A oração de confissão. Você só vai confessar a palavra de Deus. Você começa a confessar. O Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Senhor, pode haver crise aqui nessa cidade de Luanda, mas na minha casa, o meu celeiro sempre será abençoado. Eu terei sempre uma porta aberta para chegar mantimento na minha casa. Eu poderei sair na rua, ainda que eu encontre tiroteiro, eu vou ver 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Irmão, essa é a confissão. E o crente, ele deve confessar a palavra de Deus. E quando nós começamos a confessar a palavra de Deus, você sai na rua, houve tiroteiro, você está aí a passar, nada vai acontecer. Sabe por que você já confessou? Então o crente deve confessar a palavra de Deus. É como ouvir a história de um jovem. Tinha concurso público, mais de 5.000 candidatos para uma vaga. Ele foi fazer. Chegou no pastor dele. Pastor, tem um concurso. Eu entreguei meus documentos.
fiz os exames. Como é que correu? Diz que correu muito bem e a vaga é minha. Confessou. E o resultado saiu. A única pessoa que passou também era ele. Confessou. Ele diz, a vaga é minha. Quando o resultado saiu, filho, como é que é o resultado? A vaga é minha. A fé é. Se ele dissesse, a vaga será minha, não sairia. A fé é agora. E o cristão deve confessar a palavra. Vai confessar aquilo que está no teu coração. Crente não está a fazer filho. Confessa. Senhor, está escrito na tua palavra. Entre os teus eleitos, entre os teus filhos, tu disseste, não haverá estéril. Está escrito. Porque a maior parte das pessoas, eles pensam que confissão é só falar do pecado. Senhor, eu roubei, eu matei, eu fiz isso. Não. Isso é confissão negativa, mas há confissão positiva. Você começa a confessar a palavra de Deus. Para que quando as coisas ocorrerem, chegar, você já confessou, na vida espiritual aquilo já está feito. Senhor, tu já me abençoaste com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Estás a confessar. A palavra está escrito assim. Oh Deus, eu durmo em paz. Ainda que levantar-se um exército de bruxo, feiticeiro, demônio me procurar, não vão me achar. Porque a minha vida está escondida em Cristo Jesus. Isso é confissão. Você está dormindo, você confessou. Olha, quando você confessa, no mundo espiritual as coisas acontecem. Se vir te buscar, não vão te encontrar. Porque a tua vida também você já confessou. Está onde? Escondida em Cristo Jesus. Então você tem que tomar as promessas de Deus. Começa no momento que você está orando. Confessa essas palavras. Abraão passou a confessar. Até pode confessar também com teu irmão. Eu sou forte, eu sou vencedor. Desde que aceitei a Jesus, tudo ficou aberto. As portas fechadas se abriram. Porque Jesus disse, eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele abriu todas as portas da minha vida. Você pode confessar até da tua vida, falar com o irmão. Porque lá entra também a questão da fé. Porque a Bíblia diz, se 2 ou 3 concordar acerca de alguma coisa, está feito no céu. E eu vou entrar numa parte um pouco difícil, mas para terminarmos já. Quais são os obstáculos da fé? Obstáculo da fé. Primeiro, incredibilidade. A palavra incredibilidade começa com I. Todas as vezes que você lê uma palavra, você vê que começa por I. I sempre indica a negação. I é um prefixo. É um prefixo de negação. E ele tem a segunda palavra, credo. Isso quer dizer crer ou acreditar. E a última palavra é um sufixo chamado bidade. Bidade expressa a qualidade ou o estado da incredibilidade. Então, juntando tudo,
a qualidade de não crer ou acreditar. O estado de uma pessoa que não crê. E a incredulidade é pecado. E o pior do pecado da incredulidade não é a falta de saber. Não. As pessoas que são incrédulas, não é que eles não sabem, eles sabem. Mas eles decidiram a não crer. Escolheram não acreditar. Pessoas incrédulas, não é que eles não sabem, eles sabem. Mas eles escolhem. É uma opção. É uma atitude que eles tomam em não acreditar. É por isso que é pecado. Se as pessoas entendessem só que Deus está aqui, o culto, esse culto é para o Senhor, não atrasaria. Não atrasaria. Porque as pessoas querem que, olha, imagine só Jesus visivelmente, ele estava aqui, todo mundo lhe vê. Olha, eu vou estar aqui 18 horas e ele está aqui na 17h30, ele está aqui 17h30, fisicamente, com brilho. Eu imagino o culto, pessoa que chegaria aqui 15 horas com os joelhos dobrados. Eu estou dizendo, 15 horas, imagine só, Jesus aqui, de pé, com brilho. Ela dizer, vou estar aqui domingo, vão avisar os outros que domingo vou estar aqui às 7 horas. Muitos vão chegar aqui 4 horas. Porque ele viu Jesus com os olhos. E domingo vai chegar 4 horas. É pessoa incrédula. Porque ele quer primeiro o quê? Ver para crer. Chega tarde porque ele é incrédulo. Porque para ele, é pior você vir no culto indiferente. Vai no culto para quê? Eu não sei. Me mandaram, me chamaram, eu vejo meu irmão, também fui me batizar, porque eu vi os outros serem batizados. Como tinha um afilhado, casou, depois de casar já não quero mais. Quando conversou com ele, que eu também experimentei só, porque tive a ver meus amigos a casar. E eu também casei, mas não gostei nada. Fico só limitado com uma mulher. Não. Só seguiu. E muita gente que vem na igreja também só segue. Ele não tem intimidade com Deus. Ele não sabe se existe ou não existe, só vive, só. Isso é pecado e é incredibilidade. Irmão, a incredibilidade impede Deus operar. Se na igreja tem muitos incrédulos, não vão ver milagre de Deus. Não vão ver, irmãos. Se vocês próprios só chegando tarde para mostrar que Deus não existe, a honra que você vai dar não é para Ele. Estás a vir com dúvidas? Isso é pecado. E isso impede, onde há muitos incrédulos, Deus não opera. Vamos ler no São Mateus 13, 58. Vamos ler 55 em diante. Já temos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago
e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizava-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E 58, é triste. Não fez aí muitas maravilhas por causa da incredibilidade deles. Talvez Jesus até não conseguiu operar, não conseguiu fazer milagres. Porque havia homens, mulheres incrédulos. Ouviram Jesus operar. Olha, aqueles que dizem que Jesus não tinha filho, é só para abrir. Aqueles que dizem que Maria não tinha filhos, é mentira, está aqui. A Maria e José, depois do nascimento de Jesus, tiveram filhos. Então, está aqui. Olha, seus irmãos eram quê? Tiago, José, Simão e Judas. E tinha também irmãs. Jesus tinha irmãos e irmãs. Olha, as pessoas conheceram a Jesus. Sabia que o pai dele, José, era carpinteiro. E quando ele começou a ensinar, quando ele começou a fazer maravilhas, todo mundo, mas não é esse. Quem lhe ensinou? Onde é que ele foi buscar esse poder para curar as pessoas? Para fazer milagre? As pessoas ficaram incrédulas. Incredulidade, irmãos, afasta a operação de Deus. Você pode estar aqui 1000 anos, se você é incrédulo, Deus não vai operar na tua vida. Quando você veio para cantar, chega mesmo cedo, porque é para orar a Deus. Não adianta, irmãos, até a Bíblia diz o quê? Maldito o homem que faz o quê? Não confia no homem. Maldito o homem que serve a Deus relaxadamente. Pessoa que serve a Deus, você está servindo relaxadamente. Vem, não vem, atrasa. E a Bíblia diz que é maldito. Olha, você já é maldito mesmo. Quando a Bíblia diz que é maldito mesmo. Não é preciso até esperar mais. Não é preciso roubar, matar. Você já é maldito por servir a Deus relaxadamente. O segundo obstáculo vou levantar é a dúvida. A dúvida é falta de confiança a Deus. É a incerteza, hesitação para tomar decisão. Vamos ler São Mateus 14, 31. Está escrito, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha, Jesus veio, os discípulos estavam no alto mar, estavam a atravessar, chegaram no alto mar, Jesus acabou de sair do monte de oração, Jesus via andar por cima das águas. Imagine só, você no barco está vendo alguém andar por a água. E à noite, só os gritos dos discípulos, apóstolos. Socorro, socorro, é fantasma. E muitas vezes Jesus vai aparecer na tua vida como fantasma. Muitas vezes ele vai aparecer, ele vai vir num caminho em que vocês não imaginou. Os discípulos não imaginaram que Jesus poderia aparecer diante dele, andando por cima das águas. Pedro olhou assim, disse: mestre, se és tu, manda, eu também quero descer, quero andar por cima das águas.
Tinha fé. Jesus disse que Pedro veio. Então imaginaram Pedro, ele é pescador, a vida do Pedro é sempre nas águas. Mas naqueles dias as coisas eram diferentes. Ele estava habituado a nadar. Naquele dia ele mete o pé, água rija. O pé não entrou. Mete outro pé, não estava a afundar. Sabe o que faltou a ele? Devia começar a dar glória a Deus. Ele devia louvar a Deus, cantar, mas o Pedro não. Começou a andar. Chega perto de Jesus, um vento soprou. Eu não sei, muita gente até esquece. Eu já vi crente mesmo, é minha mãe. Crente. Acontece alguma coisa, é minha mãe. Jesus acabou na boca. Viu um bruxo, está gritando, mãe. A tua mãe não vai te livrar do feiticeiro, é Jesus. Porque as pessoas, isso que mudou no coração dele. Quando você vê um crente, surge uma barata no corpo, grita, mãe. É porque no coração não tem Jesus. Pedro soprou o vento, teve medo. Obstáculo da fé, medo, dúvida. E quando ele teve medo, irmão, a fé não se adequada com medo e com a dúvida. Muita gente, você pode receber a bênção e perder a bênção por ter dúvida, por ter medo. Pedro recebeu, muita gente recebe a cura e perde a cura. Ele recebe uma bênção de emprego, perde o emprego. Pedro, que estava a andar na bênção, em cima das águas, soprou, que teve medo. A Bíblia diz que ele começou a afundar. Gritou a Jesus, disse, mestre, me salva. Jesus estendeu a mão, lhe tirou de lá. Jesus diz a ele, mostrou a ele por que ele afundou. Pequena fé. Duvidaste no teu coração. Por que duvidaste? Sabe por que duvidou? Pedro tinha os sentidos humanos. Ele olhou pelo vento. A fé é este. Você não olha pelas circunstâncias naturais. Você não olha pelos sentidos da sua mente, da sua carne. Não pode andar na carne. Não pode andar não pode obedecer, não pode olhar aquilo que o corpo viu, o corpo está a sentir. Não pode. Foi o ano passado, penso que é março do ano passado, saímos, eu e a minha esposa, vamos voltar em casa. Chegamos em casa, irmãos, aquilo parece que foi uma colmeia de abelha. Nós vivemos no 10º andar. Onde vieram aquelas abelhas? Mais de 1000 abelhas dentro do quarto. Não passaram na sala. Só no nosso quarto. Estava em cima da cama, debaixo da cama. Agora, imagine só a pessoa ficasse com medo. O diabo te matava. O propósito pelo qual ele mandou aquelas abelhas aconteceria. A coisa do diabo você tem que desprezar. Não ter medo. Porque eu sei que meu Redentor vive. E eu sei que a minha morte, só Deus que vai decretar. Chegou no dia, meu filho vem aqui, porque nem morrer eu vou morrer. Vou passar deste mundo para outro.
ele vai decretar. Sem decreto dele não vai acontecer. Isso ia fé. A pessoa não ficou com medo disso. Como era tanta, fechei sua janela, eu entrei, fechei a janela, fechei a porta, fui comprar xeletões, meti aí, matei a eles. Eu até pensei, em princípio, eu pensei que fosse uma coisa normal. Eu disse, essa colmeia, de certeza, estão em todos os andares. Eu cheguei no porteiro, eu perguntei, aqui, nesse lado aqui, alguém reclamou das abelhas? Porque no meu quarto encontrei muitas abelhas. Uma senhora gritou, sejam amarradas. Sejam amarradas. Diz que não, aqui não houve nenhum outro. Então, por que isso na minha janela? Minha janela estava meio aberta. Irmãos, aquilo são ataques. Mas a pessoa, não, já passei por isso. Não me dá medo nenhum, não tenho medo. Porque muitos crentes frouxam, porque eles abrem a porta por causa do medo. O medo é contrário à fé. Já me apareceu muitas irmãs aqui chorando. Pastor, à noite sonhei disto, vou morrer. Eu pergunto, o diabo, se queria te matar, não te matou já à noite, por quê? Vai te dar sonho para quê? Isso até o crente mesmo que fica com medo, ele não conhece a Deus que ele serve. Se o diabo tinha mesmo poder, não te matava já à noite. E vai dar sonho para quê? Ele dá sonho para você ter medo, porque medo abre a porta para ele agir. Despreza aquele sonho. Despreza. Não vai fazer absolutamente nada. Agora, quando você fica com medo, já não consegue comer todo dia. Mamãe, aquele sonho. Vou morrer. Irmão, você abriu a porta. Ele entrou mesmo. Ele entrou. Qualquer uma das circunstâncias, não tenha medo, não tenha dúvida. O terceiro ponto do obstáculo da fé é a confissão negativa. Nós falamos da confissão positiva, agora a confissão negativa. Há pessoas, irmão, crente mesmo, nunca saiu boa palavra na boca dele. Eu até sou azarado. Crente mesmo a dizer assim, azarado. Eu até me lembro, um primo meu, que é falecido, ele sempre dizia, quando acontece uma coisa, ele sempre dizia, o meu sangue já foi picado pelas galinhas. As galinhas já beberam meu sangue. E há crentes, tudo que sai na boca dele é negativa. Até nos seus filhos. Só porque o filho está assim, você vai ser gatuno. Só porque foi tirar um prato de comida, está a confessar já, vai ser gatuno. Você vai ser bêbado. Não, está vendo? A situação do país é mesmo difícil. Pão, nesses últimos dias, até antigamente comíamos carne. Hoje já no gelo, já não há carne. Estamos a comer só asa. É isso mesmo que vamos comer. Estás a confessar, vai comer isso. Você que está confessado. E a palavra tem poder. Vai comer mesmo aquelas asas aí só. Hoje em dia, você vai comer só as asinhas. E você próprio, crente mesmo, que está confessando isso na boca. E até nas coisas pequeninas, não brinque. Meu chefe irmão, eu para ter promoção aqui com esse chefe irmão assim,
Nunca mesmo. Aquele chefe não me gosta, não vai te gostar mesmo. E não vai ser promovido, porque você próprio está confessando. Confissão negativa. Ah, na minha família tem. Nós não temos até deputado, nós não temos nenhum. Como é que eu vou ter emprego? Nós não temos padrinho na cozinha. Vai continuar mesmo a ter padrinho? Não vai continuar. Como que não tem padrinho na cozinha? Vai ficar mesmo assim que você fala. Depois chega também a orar. Senhor, abre a porta, abre a porta. Depois chega no fim. Eu até, também da família mesmo, essas áreas mesmo é da família. A tia fulana também é assim. Eu também sou assim. A minha mãe também passou por mesma situação. Na tua boca é esta história. E muitas vezes até aparece alguém da família, vai te falar da história. Não, na nossa família isso é normal. Você também, é verdade. Isso mesmo é normal. E o crente não pode fazer confissão negativa. Mata a fé. Mata a fé. Eu já ouvi uma irmã. Meu marido não me casa porque, para não haver equiparação, ele tem 3 mulheres e se casar comigo as outras vão ficar aflitas. Eu sou a primeira. Vai continuar assim. Continua a falar, vai ficar assim. Não vai casar mesmo. Você que está dizendo, depois chega, vai orar. Depois de orar, vai confessar negativamente. Irmão, desculpe. Desculpe. É como quem está construindo uma casa, depois destrói. Constrói, destrói. Constrói, destrói. Por causa da confissão negativa. Existe também fé morta. Tiago 2,17. Tiago diz, uma fé sem obra é morta. Você tem que ter obra. A fé, quando você não produz obra, e muitos crentes têm fé mortas, nunca produziram nada. Nunca fizeram obra nenhuma. Não visita, não prega, não ora pelos enfermos, não faz absolutamente nada. Na igreja chega tarde nos cultos, cantar não canta, em casa não ora. É fé morta. Vamos parar até aqui. Já são 20 horas. Alguém tem algumas dúvidas? Vamos responder nesse intervalo. Perguntas? Pai, Senhor, igreja. Pai, Senhor, Pai. Pai, Senhor. Pai, gostaria de saber o que é uma fé sobrenatural. A fé sobrenatural é a fé, toda a fé é sobrenatural. Quando se fala fé, a fé em si mesmo já é sobrenatural. Natural são os nossos sentidos. A fé opera no sobrenatural. Isso quer dizer coisa que está acima das coisas naturais. A fé levanta os paralíticos. A fé cura doença que medicina não poderia curar. A fé abre as portas. A fé, até com mesmo te envenenar, você não morre. Então a fé opera mesmo no sobrenatural.
acima dos nossos sentidos, acima daquilo que nós vemos, é a fé. Está todo mundo entenderam, não há pergunta, né? Paz, Senhor. Eu tenho uma questão que até nós lá já estamos a debater, mas não, para ser sério, não entendi, não chegamos a uma conclusão, segunda-feira, e deu muito debate. Até são duas, mas vou só falar uma, ou os quatro uma, que é acerca, por exemplo, temos uma pessoa, ele nunca veio na igreja, nunca ouviu a palavra, mas ele crê em Deus, ele tem fé que Deus existe, ele crê, ele faz, não faz coisas negativas, mas ele acredita que Deus existe, ele tem fé. Essa pessoa é salva. Se ele morrer, vai ser salvo. Tem fé em Deus, mas ele vive em uma área que nunca foi, às vezes, não tem rádio, não tem televisão, nunca foi alguém pregar, mas ele acredita em Deus, ele crê em Deus. Olha, eu sempre disse às pessoas, o problema de salvação, Deus mandou-nos para trabalhar no departamento da informação. Isso quer dizer para pregarmos a palavra. Agora, questões relacionadas com quem é salvo ou não salvo, quem vai entrar no céu, não vai entrar no céu, é só Deus mesmo. Porque aquele ladrão da cruz, para todos, ele era condenado pelos homens. Para os homens acabou o inferno, é ladrão. Mas, antes de morrer, um pequeno arrependimento, Jesus diz a ele que estarás comigo hoje no paraíso. Então, isso, irmão, ninguém pode dizer se você vai entrar no paraíso ou não. Só mesmo Deus. Deus mandou-nos pregar a palavra. Agora, justiça, somos salvos pela fé. É dom, a Bíblia fala que é dom de Deus. É Deus que dá esse dom. Então, é Ele que sabe a quem que Ele vai dar. Mais uma pergunta? Pastor, eu estou muito responder agora. Não sei se está a lembrar na faculdade, quando chegamos nesse ponto, Jesus e o ladrão. E eu depois disse ao professor, o Osvaldo, que professor, eu estou ainda preso aqui pelas palavras do Senhor Jesus. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas tem duas passagens bíblicas que nós temos que analisar. Tempo, o caso do Salmo 110, versículo 1, quando a palavra está dizendo Jesus foi recebido juntas, ou então esse ensino, porque faltou realmente uma disciplina de escatologia. Escatologia. Pronto, isso é só um comentário. Mas agora, alguma pergunta que eu continuo a fazer quando estamos a tratar dos fundamentos realmente da salvação, os pontos essenciais. Eu chego à conclusão que há pouco tempo não estava falando. Da vez passada, o evangelista teve, quando eu falei do ponto, do principal ali, já não me lembro, mas, na verdade, Pedro, o exemplo que nós falamos há pouco tempo, Pedro vem, ele levantou, foi andando, né? Portanto, estamos a falar
homens que andaram com Jesus. Quer dizer que essas bênçãos terem feito, perderam medo. Quer dizer, esses pontos que estamos a tratar, e só é possível, na verdade, depois de ser batizado no Espírito Santo. Portanto, é aquilo também que Jesus disse a Nicodemo. Nicodemo, para você realmente entender essa coisa, é necessário nascer de novo. Portanto, parece que o cristão precisa de se entregar mesmo, até que chegue ao ponto de ser batizado. Porque, não sei se estou a ser compreendido, eu estou a falar dos apóstolos. Pedro ainda tinha medo. E também citei aquela passagem depois da ressurreição de Jesus. A parte final, depois da ressurreição, os discípulos estavam escondidos com medo. Mas eles, depois de serem batizados no Espírito Santo, Pedro, vamos te crucificar, pode crucificar. Paulo, pronto, não sei se você compreendido. Eu estou a lutar nesse ponto aqui, que a verdadeira transformação é a nossa entrega. E o Senhor, na verdade, é a derramar o Espírito Santo na tua vida. Caso contrário. Amém. O caso do ladrão da cruz, realmente tem havido muitas pessoas a debater essa questão. Principalmente os TJs. Eu, antes mesmo, eu lia muito, antes de vir para a igreja, para conhecer a Jesus, eu lia muito as brochuras do Testemunho de Jeová. Eles não acreditam que Jesus, naquele dia, até eles mudaram a tradição, eles dizem, eu te digo hoje, um dia estarás comigo no paraíso. Assim que está escrito. Mas não é isso que Jesus disse. Jesus disse a ele hoje, porque Jesus foi crucificado naquele dia, e naquele mesmo dia Jesus morreu. Porque quando ele morreu, a Bíblia diz que ele levou cativos os cativeiros, ele levou para cima. Ele ainda, mesmo quando ele morre, no terceiro dia ele ressuscita, ele ainda aparece. Ele ressuscitou, apareceu aquelas mulheres. Irmã, as coisas de Deus não é limitado. Jesus não é como um homem, que ele aparece aqui. A Bíblia diz que toda a plenitude da divindade habita corporalmente nele. Ele é Deus. Ele é omnipresente. Ele morreu. Quando ele morreu, mas quando ele disse, Pai, a ti entrego o meu espírito, acabou. Ele voltou para o Pai. Ele, quando prometeu, irmão, seria uma grande falsidade, grande mentira, se Jesus dissesse a ele que estarás comigo hoje no paraíso, e aquele ladrão não estivesse com Jesus no paraíso. O problema, aqui duas coisas. É Jesus que morreu e a sua entronização na glória. Porque ele morreu, não lhe tirou, porque no livro de Hebreu, a Bíblia diz que ele levou o seu sangue no céu, ele ofereceu o seu próprio sangue. Ele, quando morreu, levou o sangue. Ele ofereceu o seu sangue no altar de Deus, como sumo sacerdote, foi aceito. Então, ninguém pode, essas questões até, é só crer na palavra, tá vendo? Independentemente do que eu entendo, não entendo, é por isso que somos chamados de crente. Nós somos chamados para crer. Mesmo que eu estou a ver isso impossível a mim, mas para Deus não é possível. Eu não vou raciocinar como homem. Deus está acima do nosso raciocínio. Quando ele diz, hoje estará comigo no paraíso, hoje mesmo. Agora, a maneira humana, mas como é que ele vai estar nos céus? Ali, isso é humano. A coisa de Deus nós não podemos entender na mente humana. Quando ele diz que hoje mesmo estarás comigo. No livro de 1 Tessalonicenses, quando ele diz, olha, os mortos ressuscitarão primeiro, não é que os mortos estão mortos. Quando ele está falando da ressurreição, eles receberam o corpo. Sabe?
agora os que morreram estão no paraíso mesmo. Mas seu corpo, quando vão ressuscitar, vão receber um novo corpo. Os que morrem estão no inferno, estão a sofrer mesmo. Também vão ressuscitar para o corpo, para o julgamento. Vão receber o corpo, mas para passar para o julgamento. Os que morreram em Cristo, eles vivem mesmo, eles têm todo o seu sentido, estão a viver no paraíso, estão a gozar no paraíso, mas quando se fala da ressurreição, vão receber um novo corpo. Naquela hora, eles estão assim, sem corpo, e depois vão receber um novo corpo. Vão receber o corpo glorioso, corpo semelhante ao corpo de Jesus, que vão receber, que se chama ressurreição. Mais uma pergunta. Sim, sim. Aqui não está no problema. Não é que o ladrão não foi para isso. Ok? Portanto, estou a falar a dimensão do Salmo 110. Esse é o meu problema. Não há dúvida. O ladrão foi mesmo. Ninguém pode tirar. Mas agora precisamos de aprofundar onde Jesus foi recebido pelo Pai. Assenta da minha direita. Porque o Senhor já está dizendo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas temos que interpretar essa linguagem. O que eu estou a dizer entre o paraíso e o que o Salmo 110 está dizendo. Não. O problema é que o Senhor Jesus já saiu dos céus. Ele já estava lá. Sim. Ele só, quando ele veio na terra, ele já é mesmo Deus. E a Bíblia diz que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ele é mesmo Deus. Ele saiu dos céus. Ele veio simplesmente para expiar os nossos pecados. Depois ele regressou novamente. Então, a entronização dele, a nova entronização dele, era Distinguir entre, no caso do tempo de Abraão, as pessoas iam no seio de Abraão. Sim. Portanto, o que eu estou a tentar dizer, a dúvida não é onde Jesus foi, portanto, ninguém, conforme Salmo 110, mas onde terá ficado o ladrão. no paraíso. Então, você quer dizer que no terceiro céu é paraíso? Não se está entendendo. Mas é mesmo lá que ele foi, porque no segundo céu estão os demônios. Estão os principais do potestade no segundo céu. Ele foi no terceiro céu. Porque nós temos o primeiro céu, é até onde nossos olhos chegam. O segundo céu, onde estão os diabos, principados, as potestades, estão lá e as hostes espirituais, os anjos que caíram, estão no segundo céu. No terceiro céu, onde está Deus? E onde fica o seio? O seio de Abraão ficava embaixo, na altura, quando Jesus Cristo. Pois quando Jesus morreu, todos, antes da vinda de Jesus, todos que morriam, eles iam para o inferno. E aqueles que eram fiéis a Deus, eles iam num lugar preparado lá embaixo, que se chamava Seio de Abraão. Eles entraram na cidade santa. Levou para eles aonde? É mesmo para o paraíso. O ladrão também depois apanhou a boleia dele. Pai Senhor Igreja, Pai Senhor Pastor, a minha questão é a seguinte: existem certas coisas que vai ser mesmo a resposta de soberania de Deus. Nós aprendemos isso bem ontem, mas uma questão que eu tenho é:
uma irmã que é segunda esposa, e ela aceita Jesus. E conforme a Bíblia diz, Paulo diz, ela tem os benefícios do marido, tem os benefícios da família e tudo mais. Ela é batizada e ao decorrer do tempo aprende nas escrituras que ela deve deixar o seu esposo, deve deixar. E se ela não deixa e continuar a viver toda a vida com este mesmo homem, aceitar a produção conforme está, a questão que surge é essa, irmã vai ser salva. É isso que eu falei, no princípio aqui. Questão da salvação são questões restritamente, olha, isso ninguém engana. Questão da salvação, porque ela até pode chegar no momento da sua morte, você diz que vai para o inferno, mas no momento da sua morte, ele diz que Pai, me perdoa mesmo, lá no fundo do coração. Deus vai perdoar mesmo. Agora, se ele não pedir perdão, isso é opinião minha. Se ele não pedir perdão, vai vir para o inferno. Porque ela está vivendo em adultério. Ser segunda mulher é uma mulher adúltera. E a Bíblia fala mesmo, o lugar dele será onde? No inferno, no lago de fogo. Todos adúlteros, mentirosos, o seu lugar será no lago de fogo. Agora, se ela, é isso que eu disse, que o homem não pode entender. Agora, ela lá, você está vendo que está mesmo na leite de enfermidade, quase a morrer. Ela no fundo do coração dele orou. Deus ouviu, perdoa mesmo. Vai mesmo no céu. Ele vai mesmo no céu. Está vendo? Agora, viver essa prática de adultério mesmo, até morrer, não vai. Que esse tipo de mulher não pode ser batizada, não pode cooperar, não pode ser batizada, não pode cooperar, não pode fazer alguns benefícios da igreja. E a outra coisa que se levantou, se essa mulher, ela não pode, por ser segunda mulher, não pode cooperar, não pode ser batizada, mas a igreja aceita esse mulher, é correto? Mas isso são questões mais humanas. São mesmo questões humanas. O dinheiro não compra a salvação. Tá vendo? O dinheiro, você pode dar dinheiro, mas não te salva. Tá vendo? O dinheiro não te salva. Até o Senhor Jesus, tá vendo? O Senhor Jesus, muitos te ajudaram em termos de ministério. Havia mulheres que sustentaram o ministério dele. Elias foi corvos, que ele trazia pão e carne, um animal impuro. Agora, dizendo que porque ele está dando dinheiro, vai ser salvo. A salvação não se compra. Não se compra mesmo, está vendo? Agora, uma das condições, antes que a pessoa receba o batismo, primeira coisa é arrependimento. Arrependei-vos e sejam batizados. Tá vendo? Primeira condição é arrependimento. Agora, se ela não se arrependeu, porque aquele que se arrepende, ele deixa. Aquela mulher adúltera que Jesus apanhou, diz a ele, vai em paz e não peque mais. Tá vendo? Agora, aquela pessoa que vive em adultério, conhece a Jesus, não larga, quer continuar a viver em adultério, sabendo que este marido não é meu marido, é marido de uma outra. Irmão, isso está grave, é grave mesmo. Porque a Bíblia te fala no livro de Apocalipse. A Bíblia fala quantos adúlteros seu lugar será no lago de fogo. Então eu não vou anular a palavra de Deus. Por causa de dinheiro, por causa de... Irmãos, até mesmo não há nenhum homem. Olha só, Apocalipse 21. Mas quantos aos tímidos e aos incrédulos
aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia já fala disso aqui. Agora, o simples facto, a pessoa, um homem, decidir, não pode ser batizado, vai para os céus, mas não vai anular a palavra de Deus. Seja ele quem que for, pastor, seja ele, até pode dar título de reverendo, bispo, papa, ninguém, não há nada que ultrapassa a autoridade da palavra de Deus. Não há. Quem que for, ainda que nós concordamos aqui, não vai anular a palavra de Deus. Amém? Amém. Fecha teus olhos e fala com o Senhor.